Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável com o Dr. Giovanni Dantas. Esse programa é exibido em 6 rádios em 5 cidades. E hoje eu tenho o prazer muito grande de estar aqui na minha frente com o Dr. Érico Cortez, que trabalha conosco aqui na Dental Clínica e também trabalha em Mossoró, também trabalha em Natal. O homem trabalha em tudo quanto é canto. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ortodontia e radiologia, porque ele é o único ortodontista da cidade e da região que tem essas duas especializações. Seja bem-vindo, Cortez. Obrigado, Giovanni. Quero deixar um abraço aqui a todos que estão curtindo o Papo Saudável, né? Sim. Para mim é mais uma vez motivo de muita alegria estar aqui presente, podendo conversar um pouco sobre o que a gente gosta muito de fazer. Ótimo. Dr. Érico Cortez, que todos os dias tem um programa na rádio e na 89, né, me parece. E ele está nos dando essa colher de chá também de passar algumas informações, dessa vez só sobre ortodontia e radiologia. Dr. Cortez, vamos lá, me fale sobre a ortodontia, o que é que nós temos de novo. Você estava me falando em off de alguns novos aparelhos, de alguns novos estilos de aparelhos. Como é que funciona isso? Isso, hoje em dia, né, a ortodontia, como eu tinha falado em um programa anterior, a gente falou a respeito do avanço da ortodontia, e hoje a gente tem uma busca muito grande pela ortodontia com ausência de bracket. Sim. Né? Então é uma ortodontia bracket é aquele quadradinho que fica grudado no dente, não é isso? A pecinha, né? Como o pessoal chama, certo. As pecinhas que são coladas no dente. Certo. Então hoje em dia a gente já existe uma ortodontia com a ausência daquelas pecinhas. Sim. E com isso a gente consegue fazer movimentações, deixar os dentes alinhados e com um grande ganho estético, né? Um dos aparelhos mais estéticos que existia era o aparelho lingual, né? Que ele vinha por trás dos dentes, escondido, né? Na parte de dentro, lingual. né? Isso, na parte de dentro, ali perto da língua, por isso o nome lingual. E só que ele machucava, né? Ainda machuca, porque a língua fica batendo lá direto e tal, e aí terminava sendo desconfortável para o paciente. Então todo mundo que usava ia se acostumar, passava um tempo se acostumando com esse aparelho. Só que com o passar do tempo descobriu-se novas técnicas, né? Uma delas, por exemplo, é a 3D Bot, que é uma ortodontia fixa, né? Diga-se de passagem, é fixa, com um aparelhinho colado lá nos dentes, só que com ausência de bracket. Então o fio ele vai fazer toda a movimentação que a gente precisa. Claro que não é unicamente colar um fio atrás do dente, mas tem toda uma técnica para desenvolver a movimentação nesses casos do 3D Bot, que realmente é um aparelho muito inovador, né? Pouca gente faz esse trabalho aqui e a Dental Clínica tem a mim que faz isso aqui para você, né? A gente Sim. depois disponibiliza esse tratamento para os nossos pacientes, né? A gente inclusive tem alguns pacientes em tratamento com essa técnica e a gente tem desenvolvido e visto um resultado muito interessante nesses casos e com o principal ganho, que é o ganho estético. Só para eu entender, Érico, os brackets linguais, né, as pecinhas linguais é que causavam o desconforto, e isso realmente deixou de ser usado já há algum tempo. Então surgiu uma nova estrutura que funciona com uma resina, que você estava me dizendo antes de começar o programa, que funciona como se fossem uns tubos, não é isso mesmo? Isso. Que faz com que deslize lá por dentro esse fio, então ele não vai ferir, ele não vai ser desagradável para o paciente. É assim? Isso mesmo, isso mesmo. E ao mesmo tempo super estético. Né? Só corrigindo, Giovanni. Pois não. A ortodontia lingual ainda é muito utilizada. Ah, tá. Porém, até mesmo porque essa técnica 3D Bot não é todo mundo que faz, né? A ortodontia lingual já tem vários profissionais que conseguem fazer essa técnica, né, de ortodontia lingual, apesar de que não é tão difundida pelo custo dela, que é um pouco elevado, e a habilidade do profissional também, que é muito importante, né? Muita gente prefere não fazer porque requer uma certa habilidade. Uhum. Já a 3D Bot precisa também de uma grande habilidade, porém o custo reduz um pouco porque você não precisa de fazer uma colagem, vamos dizer assim, indireta, né?
a ortodontia lingual, para a gente executar essa técnica, a gente precisava mandar para um laboratório. Normalmente esse laboratório era em São Paulo. Ele montava no modelo, mandava o aparelho numas moldeiras. Aí a gente ia no paciente, adaptava essas moldeiras e colava esse aparelho. Então, assim, era uma técnica de colagem indireta, né, que terminava demandando, precisava de muita habilidade e muito tempo de cadeira, né? Aí hoje em dia, com o advento dessa nova técnica, a 3D Bot, que não é, diga-se de passagem, não é todo profissional que executa, porque ela não é uma técnica tão simples, precisa de uma certa habilidade para se fazer, mas é uma técnica que revolucionou realmente, porque você não tem mais aquele bracket machucando, como era o caso da ortodontia lingual, porque a ortodontia lingual, além de ser um custo elevadíssimo, precisar da habilidade do profissional para fazer, ainda tinha a questão de desconforto para o paciente. Já na 3D Bot precisa de uma habilidade boa do profissional. O custo não é tão alto quanto a lingual, mas o grande ganho foi em que, além da estética, o grande ganho foi o conforto para o paciente. Conforto. E sendo mais acessível, né? Isso. Hoje em dia nós conseguimos reduzir bastante nessa questão da acessibilidade dos aparelhos ortodônticos. No passado era tudo muito mais complexo, né? Hoje está tudo tão mais fácil, mais simples de fazer. Doutor Cortez, a gente falando sobre essa questão de tempo, muitas pessoas chegam aqui e me perguntam sobre o tempo que a gente precisa para aparelho ortodôntico, né? E devemos deixar claro que mesmo as pessoas que usam aparelhos ortodônticos convencionais, normais, aqueles com as pecinhas e tudo mais, elas vão funcionar do mesmo jeito, né? Só a gente está falando também de outras possibilidades, de outras técnicas para pessoas que queiram outra situação mais estética, né? Mas a gente tem percebido que você tem conseguido resultados muito bons e em pouco tempo. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente que veio de uma outra cidade e ela estava me relatando que passou alguns anos lá e tal, com um determinado tipo de tratamento e não teve muitos resultados. E passou com você somente uns 6 meses, isso já resolveu. Não estou dizendo aqui, claro, que todo aparelho ortodôntico vai durar somente 6 meses. Mas temos percebido que você não fica demorando desnecessariamente, né? Você vai direto ao ponto e eu quero lhe dar os parabéns por isso. Queria que você comentasse um pouco isso também. Muito obrigado. Com certeza, Giovana. A gente tenta ser o mais objetivo possível, né? Claro que eu também tenho pacientes que demoram um pouco mais de tempo do que a maioria dos pacientes, porque isso depende muito da complexidade do caso. Mas uma coisa, todos os meus pacientes podem ter certeza que a gente a gente deixa o tratamento deles sempre mais objetivo. Então o interesse da gente é chegar em determinado ponto e a gente vai fazendo tudo o que for necessário para se chegar naquele determinado ponto, claro, respeitando o limite de cada movimentação, respeitando o limite de cada paciente para movimentar e para chegar naquele resultado. A gente sempre trabalha com a força ideal para o paciente, nunca com força excessiva, porque a força excessiva sempre vai atrasar, ao invés de acelerar o processo, vai atrasar um pouco. E também a gente não aplica força leve demais, a gente aplica a força ideal no paciente, aquela força que não é tão forte para gerar muito desconforto, mas é o suficiente para movimentar aquele dente naquela quantidade que o dente movimentaria normalmente. Perfeitamente. Doutor Cortez, me fala um pouco mais sobre os aparelhos em si que você disponibiliza. Eu tenho acompanhado tua vida há muito tempo, né? Na verdade, eu acho que estou ficando velho, Arildo. Eu tratei os dentes desse homem aí quando era dente de leite ainda. Então, Érico já está há muito tempo. Quantos anos de formado, Cortez? 17 anos. 17 anos. Então, nesses 17 anos eu tenho acompanhado o quanto você tem se doado para a odontologia. Você tem 2 especializações, uma em ortodontia, que são esses aparelhos ortodônticos, e outra em radiologia. Então, aqui na nossa clínica nós temos tomógrafo, raio-x, e você consegue fazer os laudos todos com muita precisão e muita qualidade.
E tenho visto a quantidade de cursos que você tem feito, todos os anos, vários cursos. Existe algum tipo de aparelho que você não está colocando? Acho que não, né? Você disponibiliza tudo para as pessoas. Isso. Quando se fala em ortodontia, hoje em dia a gente tem aplica todos os aparelhos ortodônticos que a gente faz, pode lançar mão e utilizar. Claro que existem os aparelhos que são mais utilizados, existem outros que são menos, mas todos eles a gente domina a técnica, né? E eu sou muito feliz em poder executar todas essas técnicas, porque a gente deixa o paciente muito à vontade para poder escolher. Às vezes chega um paciente aqui que não quer de jeito nenhum usar um aparelho ortodôntico fixo, quer algo que seja removível, que ele possa ter a liberdade de remover, se alimentar, higienizar os dentes e recolocar. Então, quando o assunto é aparelho ortodôntico, a gente disponibiliza de todos. Nesse caso que eu falei, com esse aparelho removível, a gente tem a possibilidade das placas alinhadoras, né, que são aparelhos removíveis de acetato, que a gente consegue fazer toda a movimentação ortodôntica necessária, desde casos mais simples, né, com menos complexidade, até casos que são um pouco mais complexos. A gente consegue fazer essas movimentações e chegar num resultado num tempo muito bom também. Dr. Érico Cortez, me fala um pouco agora sobre mini implantes e implantes, como é que eles podem ajudar em relação aos aparelhos ortodônticos. Isso, o mini implante é um artifício ortodôntico de ancoragem, né? Uhum. A gente usa ancoragem esquelética. O que é isso? É como se fosse um apoio, né? Então a gente usa aquilo ali para apoiar e poder facilitar a movimentação ortodôntica. Movimentações essas que antigamente era conseguido à base de muito custo, muito esforço, com muita dobra no fio. Hoje em dia está muito facilitado. Com a aplicação do mini implante, a gente consegue fazer essas movimentações sem ter nenhuma repercussão em outro dente, porque a gente apoia diretamente no osso, que é o que a gente chama de ancoragem esquelética, que fica ancorado no osso e a gente consegue fazer essas movimentações. Lembrando sempre, os pacientes sempre perguntam, quando a gente fala em mini implante, os pacientes se assustam, é uma cirurgia. Não, a instalação do mini implante é bem mais simples, são pequenos artifícios, né? Pequenos parafusos, como o nome está dizendo. Mini implante é um implante diminuído, miniatura, né? Vamos dizer assim, que a gente aplica diretamente no osso, sem precisar de uma anestesia tão forte, né? A gente aplica anestesia normal só para inserir o mini implante e com isso a gente instalar e conseguir fazer essas movimentações. Nem precisa de pontos, nem precisa de cortes, não é isso mesmo? Ele próprio é auto-rosqueável. Isso, ele é autoperfurante, né? E rosqueável também. Aí a gente já, com ele mesmo, a gente perfura e instala. Sem necessidade de corte algum. Nem suturar depois, nem dar um ponto nenhum. Então a instalação é diretamente com o mini implante. Eu fiquei maravilhado com os primeiros casos que foram feitos há muito tempo, né? A gente já está usando há muito tempo. Quando os pacientes chegam para mim, por exemplo, eles perderam aqueles dentes inferiores, os dentes de baixo, como alguns dizem, os dentes de mastigação, e os dentes superiores, ou os dentes de cima, eles descem, né? E a gente fica com um sorriso invertido, fica aquela coisa não tão bonita. E como fazer com que aqueles dentes subam outra vez, entrem, né? Como se o dente está saindo, como se ele estivesse extraindo, na verdade não é extraindo, mas a gente quer colocá-los para dentro. E os mini implantes ajudam demais nisso daí, né, Cortez? Muito, muito mesmo. Antigamente, você que faz a reabilitação, você já deve ter feito inúmeras vezes isso, né? Antes do mini implante. Era o que? O paciente tinha esse dente que descia pela ausência dos dentes inferiores, o que era necessário? Tinha que cortar o dente, né? Fazia canal, cortava o dente, então você desgastava muito a estrutura sadia, né? Muitas vezes submetia o paciente a um tratamento de canal sem a necessidade específica do tratamento de canal em si, mas submeter esse paciente a esse tratamento de canal. Para quê? Para poder reabilitar depois. Coisa que hoje, com o uso do mini implante, a gente já não precisa mais disso. A gente instala o mini implante e com ele vai servir de apoio para puxar
o dente para cima novamente, né? Vamos usar aqui uma linguagem bem popular e simples de ser entendida. A gente bota esse mini implante acima do dente, passa um elástico e esse elástico vai puxar o dente novamente para dentro do osso, né? Que aí a gente vai ficar com espaço livre novamente na região inferior para reabilitar esse paciente que está com ausência de dente na região inferior. Se o paciente tiver algum tipo de implante, agora eu estou falando do implante normal, aquele que foi feito para repor um dente perdido, e por algum motivo a gente precisa fazer algum tipo de movimentação, o implante ele também funciona como essa ancoragem, não é isso mesmo? Isso. Você pode prender no implante para poder puxar ou empurrar um determinado dente. Isso. Inclusive já é de praxe já a gente fazer esse tipo de movimentação desde que o implante ele esteja sadio, esteja bem direitinho e possa receber esse tipo de movimentação, né? Aí é aí que entra o tratamento em conjunto com o implantodontista, no caso você. Sim. A gente conversa, como sempre, a gente chega a um ponto em que pode ou não fazer essa movimentação. Na hora que o implantodontista me libera para fazer essa movimentação, eu vou lá, instalo o aparelho e uso o implante como ancoragem. Por quê? Porque o implante ele já está ali fixado no osso, então o implante em si não vai movimentar. Ele vai promover movimentação nos outros dentes com o uso do aparelho ortodôntico. O paciente tem uma coroa, por exemplo, seja de resina, seja de porcelana, seja até de metal. Ele pode usar aparelho ortodôntico, o bracket, aquela pecinha, admitindo que vai fazer esse tipo de aparelho, pode ser usado em cima desses produtos? Pode, com certeza. A gente consegue fazer toda a movimentação usando esse tipo de, mesmo que o paciente tenha esse tipo de reabilitação, no caso uma coroa de porcelana, uma coroa de resina, até mesmo uma coroa de aço, né, em que hoje em dia a gente não usa tanto, mas a gente ainda vê bastante por aí, aquela coroa de aço, em alguns pacientes até aquelas coroas de ouro, né, Sim. que era muito utilizado antigamente. Isso. E hoje em dia a gente não vê tanto, não é tão comum, mas ainda existe. Mesmo o paciente tendo essas estruturas, né, tendo essas reabilitações feitas, a gente consegue fazer movimentação com certeza. Érico, me diz uma coisa, os pais que estão nos ouvindo agora em casa, qual é a idade ideal para levar o filho quando eles perceberem que os dentes estão meio tortos, fora de posição? Qual a idade ideal para se começar, para que se não deixe muito para frente e se perca tempo com isso? Eu gosto muito de pedir aos pais, quando eu tenho acesso a eles, de que leve suas crianças, né, ao consultório e a gente poder fazer esse acompanhamento mais de perto. A partir de que momento a gente precisa fazer esse acompanhamento? Vai depender muito, né? Se a criança faz uso de tem algum hábito parafuncional, por exemplo, tem algum hábito de sucção, como é o caso de chupar chupeta ou chupar o dedo, e a criança faz isso aí, tem esse hábito, eu peço que os pais levem o quanto antes ao consultório para a gente poder desenvolver alguma técnica para que ela vá deixando esse hábito de lado. Em algumas situações, quando a criança não tem esse hábito, mas o pai percebe que os dentes estão fora de posição ou estão demorando a nascer, eu peço também que leve ao consultório para a gente poder visualizar isso aí, poder fazer algum exame radiográfico e com isso a gente poder ver se o dente está com alguma impactação, ou seja, está preso dentro do osso, ou se ele está livre, está tendo algo que impeça essa erupção do dente. Normalmente eu gosto de entrar com o aparelho ortodôntico fixo, já quando o estágio de erupção dos dentes está bem avançado, né? Em outras situações a gente pode sim lançar mão de algum tipo de tratamento ortodôntico, seja ele preventivo ou interceptativo, mas que possa melhorar. Eu prefiro mesmo a ortodontia fixa depois que já está bem avançado o estágio de erupção, ou seja, lá por volta depois dos 10 anos, 11, às vezes 12 anos, a gente entra com o aparelho ortodôntico. Lembrando sempre, eu prefiro entrar nesse momento, por quê? Porque eu gosto de entrar
com objetividade no tratamento. Se eu entrasse com ortodontia fixa, quando o paciente começa a erupcionar os primeiros dentes permanentes, poderia ser? Poderia, tem muitos profissionais executando essa técnica, mas eu não acho tão saudável para a criança, até mesmo porque ela vai ficar com o aparelho durante muito tempo, ela sempre vai, quando olhar no espelho, vai sempre se reconhecer com o aparelho, né? Então, tudo isso aí são fatores que eu prefiro entrar quando realmente o problema está instalado e a gente pode resolver de imediato. Maravilha. Érico, o tempo não vai muito mais adiante. Eu queria passar algumas informações para os nossos ouvintes. Você atende em Açu nas segundas-feiras à tarde até o início da noite, na quinta-feira o dia todo e na sexta-feira pela manhã. Na Dental Clínica nós temos o 999816640, que é o telefone com o WhatsApp que pode-se entrar em contato, né? Na região toda nós temos clientes de todo o Vale do Açu, vem para cá, graças a Deus, e você já é bastante conhecido e muito querido, né? Também atende em Natal, em alguns sábados, lá na Dental Clínica de Natal. E você também tem uma clínica em Mossoró. Eu queria que você falasse um pouco mais do telefone de Mossoró para alguém que esteja com família em Mossoró e de repente queira contactar você lá. Qual o telefone que as pessoas poderiam contactar? Lá em Mossoró a gente atende lá dentro da Oitava Rosado. Foi alugado uma ala da Oitava Rosado, para a gente transformou em clínica odontológica, né? Então realmente é um ambiente bem diferenciado e separado da Oitava Rosado. O paciente que quiser nos procurar lá já tem o acesso direto à clínica lá, que é, no caso da minha clínica, é a Ortoligável Mossoró. O telefone de contato seria o 99805-8575, 99805-8575. Também é o WhatsApp, né? Então você pode entrar em contato, marcar lá. Você que mora em Mossoró, a gente de vez em quando tem alguns pacientes que eram daqui de Açu, foram morar em Mossoró, não pode estar vindo para cá, realmente se estabilizaram lá em Mossoró, né? E gostaria de um atendimento, a gente está lá em Mossoró também. Muito bom, chegamos ao final. Eu quero lhe dizer da minha admiração por você, inclusive pela filantropia que se faz todos os anos junto à Igreja Batista. Você desenvolve um trabalho, eu acho isso fantástico, é muito interessante. É um homem de Deus, né? Isso é muito bom. Eu queria que você desse as suas palavras finais para os nossos ouvintes. Estamos encerrando esse programa, por favor. Eu queria agradecer, né, esse espaço. E queria ressaltar também que a admiração é mútua, né? Da mesma forma, é uma via de mão dupla. Do jeito que vem, vai. Né? Então, assim, realmente não é de hoje que quem me conhece sabe a admiração que eu tenho por ti. E o importante trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Aqui na região de Vale do Açu, voltado para a odontologia, voltado para um atendimento mais humanizado. Sim. Quem me conhece sabe o quanto que eu tento ser humano o máximo possível com meus pacientes. E com relação à questão de trabalho mais humanitário, né, trabalho de filantrópico que a gente faz, eu sempre busco devolver, né, aquilo que Deus tem me dado. Amém. Então Deus me deu o dom de poder cuidar das pessoas, por que não usar aquilo ali para poder falar um pouco de Deus, falar um pouco do Senhor, que é muito importante nas nossas vidas. Eu acho que sem Ele a gente não consegue ser ninguém. Perfeito. O tempo já estourou, infelizmente, mas foi fantástico. A gente precisaria de mais umas 2 horas para conversar tudo mais em detalhes. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. E lembrando que na próxima semana, mais um programa Papo Saudável. Ele vai ao ar em 6 rádios, em 5 cidades, e está também no podcast, o podcast Papo Saudável no YouTube. Um grande abraço, um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.